Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos aqueles, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis que os seus pecados, os seus erros ficaram para trás. Então é hora de você viver o novo de Deus, viver o que Deus tem para a sua vida. O Senhor nos fala: vinde a mim como estais, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sim, vinde, mas não permaneça dessa forma. O Senhor, Ele nos chama para ter uma comunhão com a gente. O Senhor, Ele nos chama para ter intimidade com a gente. Ele é o nosso Pai, Ele morreu, Ele se sacrificou pela gente. Então, o mínimo que podemos fazer por Ele é nos sacrificar um pouco também. Sacrificar a nossa carne, o nosso interior. Sacrificar principalmente a nossa personalidade, para que a gente consiga viver o melhor de Deus para as nossas vidas, para que a gente consiga viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Não que a gente seja alienado, mas nós somos libertos, porque o Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio para escolher como nós queremos viver. Eu escolhi viver dessa forma, eu escolhi viver para Cristo, eu escolhi viver a vontade de Deus, e eu escolhi viver daquilo que me convém, daquilo que me faz bem. E a gente só vai conseguir mudar quando a gente passar a guardar os mandamentos do Senhor no nosso coração. Ele deixou as escrituras dele como um guia, como uma base para a gente. Então o que a gente tem que fazer é pegar tudo isso, é ler a palavra dele, é mergulhar nesse livro maravilhoso e entender o que Deus quer para as nossas vidas. E quando a gente começa a ler esse livro, a gente começa a ser mudado automaticamente. A gente começa a ser incomodado, a gente não consegue mais viver da mesma forma. E quando se fala em mudança, a primeira coisa que vem na minha mente é a história de Naamã. Naamã, ele era um comandante do exército, ele era famoso. Por onde ele passava, as pessoas olhavam para ele. Só que Naamã, ele foi acometido por uma lepra, uma doença que as pessoas se afastam totalmente. Então você imagine um cara que era super famoso, vendo as pessoas que tanto amavam ele se afastando dele. Só que Naamã, ele ouviu falar de um Deus que curava, que fazia milagres e maravilhas. Então ele foi atrás desse Deus. Então ele foi atrás do profeta, e o profeta ordenou que ele mergulhasse no Rio Jordão. E naquele momento Naamã tomou um susto. Então eu acredito que ele tenha pensado: como pode um cara como eu, da alta sociedade, um comandante da guerra, mergulhar num rio tão sujo como o Rio Jordão? Então ele falou: não poderia eu mergulhar em rios mais limpos? Então o profeta disse: não, você tem que mergulhar nesse aí. E naquele momento Deus queria moldar Naamã. Deus não queria só curar o exterior de Naamã, mas Ele também queria curar o interior. E aí eu imagino o cenário de Naamã como vaso, Deus como oleiro, e aquelas águas como se fosse a mão de Deus moldando aos poucos Naamã, como se no primeiro mergulho ele fosse curado do ódio, como se no segundo ele fosse curado da soberba, no terceiro do medo, e por aí vai. Então só no sétimo Naamã foi curado da lepra, porque Deus tinha uma obra completa para fazer na vida de Naamã. Até quis resistir, recuar, mas ele se permitiu ser moldado por Deus. Ele viu que não tinha mais o que fazer, ele só podia se entregar nas mãos do Pai. É um processo muito doloroso. Isso também acontece com as águias. Após os 35 anos de idade, as águias elas já estão cansadas e totalmente desgastadas. Então ela começa a passar por um processo de renovo. Ela começa a arrancar as próprias penas, arrancar as unhas e atacar o bico na pedra para que ele quebre. A águia, ela tem consciência que ela precisa se libertar daquilo tudo para se renovar, para mudar, para melhorar. Então, ela se permite passar por aquele processo doloroso, porque ela sabe que no final ela vai ter forças novas, ela vai ser revigorada, ela vai ser melhorada. Então, nós não podemos, nós temos que parar de resistir ao agir de Deus nas nossas vidas. Nós temos que parar de resistir. Porque Deus, Ele quer nos tratar, Ele quer nos mudar. E a mudança não é pro pior, é pro melhor. Deus quer nos fazer pessoas melhores.
não só para Ele, mas para as pessoas ao nosso redor. Deus quer nos tratar, nos curar daquilo que nos atormenta, nos deixa triste, para que a gente venha curar outras pessoas, para que a gente venha curar outras vidas. Então nós não podemos permanecer como nós estamos. Nós temos que todo dia buscar, procurar sermos pessoas melhores. Por mais que a gente não entenda o que acontece com as nossas vidas hoje, o Senhor Ele vai nos ajudar a entender. Porque assim como a gente não entende como uma mãe pode gerar um ser tão pequenininho no ventre dela, nós não conseguiremos nunca entender as coisas de Deus. Porque as coisas que Deus faz vai além do nosso entendimento humano, a gente nunca conseguiria entender. Mas o Senhor um dia nos fará entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Então que a gente venha se colocar na posição de servos, que nós venhamos estar dispostos a mudar, a ser moldados e a melhorar, porque é isso que Deus quer da gente, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E com certeza Ele só quer o melhor para nós.